Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, chicos, eu vou começar a nossa aula hoje um pouco diferente, tá? Agradecendo vocês em relação à participação, né, das aulas, a interação de vocês. Eu vejo que muitos estão comentando as minhas aulas, fazendo perguntas, tá? E isso eu acho que é válido por quê? Porque o feedback de vocês faz com que nós, professores, melhoramos, né, cada vez mais, tá? E assim, nós pensamos, pelo menos no meu caso, eu sempre penso nas aulas de uma maneira mais interativa e para que vocês então consigam de fato entender o conteúdo, tá? E eu falo que se vocês tiverem alguma sugestão de aula, ai professora, você poderia fazer de tal jeito que ficaria legal também. Eu peço para que vocês falem comigo, dialoguem com a professora porque eu estou com saudade, tá bom? Então acho que era mais isso mesmo pra gente iniciar a nossa aula de fato, beleza? Bom, pessoal, para iniciar a nossa aula, eu gravei um vídeo, tá? Que eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma situação parecida durante a vida de vocês escolar, tá? Porque já aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com vocês também. Então, só pra gente começar a nossa aula de fato, né? Eu fiz esse vídeo pra vocês rirem um pouquinho também. Mãe! Ô mãe! Mãe! Que foi, Isabela? São 2 da manhã, menina! É que eu tava lá deitada e eu lembrei que tinha um trabalho pra amanhã. Que trabalho é esse que eu não tô sabendo, Isabela? Vai, vamos fazer. O que precisa pra esse trabalho? Que precisa de cartolina! Cartolina, Isabela? Não tem papelaria aberta esse horário. Faz assim, amanhã você falta, eu falo pra professora que você ficou doente, e aí semana que vem, sem falta, você entrega esse trabalho. Filho, eu já falei que tá tudo bem. A gente vai resolver. Por que você tá chorando? O trabalho é em grupo! Bueno, chicos, después de mirar el video, eu tenho certeza que vocês se identificaram, né? Então, pessoal, haciendo un repaso de la clase pasada, nosotros estudiamos sobre el género fábula, que hay una característica muy interesante que es la personificación de los animales y también la moraleja, ¿sí? Leímos una fábula y además de eso también estudiamos sobre los adjetivos de carácter y personalidad. Bueno, vamos a continuar en esta unidad hablando de personalidad, ¿sí? Chicos, y yo voy a hablar para ustedes sobre el género textual hoy llamado blog, ¿sí? Y voy a explicar la función del blog y vamos a leer un texto que está en la apostilla. Bueno, chicos, en la clase de hoy hablaré sobre el género blog y este género es un género virtual, ¿sí? Vinculado com a internet e é um meio de comunicação digital. Bueno, e também, pessoal, os blogs, eles são páginas da internet web, tá? E os blogueiros, né, que é a abreviação blog, normalmente eles vão falar de temas pessoais ou então de diversos temas. Quando eu vou viajar, eu sempre procuro blogs destinados, né, à viagem que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Aí eu vejo algum blog que fale sobre os pontos turísticos do Rio de Janeiro, para que eu tenha mais conhecimento e que eu chegue no destino, né, no meu destino, conhecendo já, sabendo o passo a passo que eu irei fazer. Então os blogs eles são interessantes e relevantes para isso também. E aí um montão de blogs, sim, que fala de comida, de viagem, de roupa, de maquiagem. Então, os blogs, eles são páginas da internet, tá? A continuação, vamos a ler um blog que está em la página 57 de la apostilla e o blog se chama Mamá de Trillizos. Mamá de Trillizos. Vamos a ler. Bueno, chicos, vamos a empezar la lectura. E podemos perceber que quando o texto, antes de começarmos a ler,
esse personal, esse um blog personal, é parecido com um diário, tá? Então, vai começar assim, o texto. Martes 24 de março de 2015. Então, martes é terça-feira, tá? El título. ¿Son trillizos? Sí, no se parecen en nada. Es curioso como muchos de los comentarios que me hacen acerca de mi trilliza gira en torno a lo poco que se parece entre ellos. De hecho, es cierto, no se parecen en nada, pero no solo físicamente, también son completamente distintos en carácter, gustos, reacciones. Leo, el niño, fue el primero en nacer, con 1,600 gramos. Desde muy pequeñito ha demostrado tener buenos pulmones y es sin duda el que más grita cuando requiere de nuestra atención, aunque debo decir que es el más independiente de los tres. Puede pasar mucho rato entretenido jugando solito, montando algún juguete de piezas o apiable, aunque se enfada mucho cuando algo no se encaja y se pone nervioso. Le encantan los libros y los dibujos animados. Come de todo y en cantidad, aunque es perezoso para comer solito y prefiere que se los den. Es brutote, aunque muy noble e inocente, y tiene muchas cosquillas. Es el rey de mi casa. La segunda en nacer, pesó 1,5 kg, fue Rema, que de chiquitita era la más tranquila y paciente, y por eso se ganó la fama de la más buena de los tres. Con el tiempo ha querido sacarse ese San Benito de encima y ha demostrado que es la que más carácter tiene. Le gusta organizar y distribuir las cosas entre los tres. Por ejemplo, cada uno tiene un biberón de agua de diferente color y ella se encarga de darle a cada hermano el que le corresponde. Es una pilla y le gusta jugar a quitarles a Leo y Lidia el juguete que tiene en este momento y salir corriendo para que ellos la persigan llorando. Y entonces se la devuelve como diciendo, mira que soy buena, mira que buena soy. En general come muy bien, pero su gran debilidad son los dulces. Es capaz de comerse 6 o 7 buñuelos en un periquete. Y los croquetas de la Yaya. Es muy rubia y coqueta y tiene una sonrisa que enamora. Lidia es la más chiquitita de los tres y la última que nació. Solo pesaba 1,300 kg. Es muy risueña y le encanta cantar. Está enamorada de un muñeco Pepito y no sabe dormir sin él. Come bien, pero su pasión es la sopa y el jamón dulce. Es muy dormilona. Ahora todo lo quiere hacer solo. Yo solita, dice. Comer, subir las escaleras, peinarse, ponerse las zapatillas. Es la chiquita de la casa, simpática y payasita. Así son los trillizos, como veis, muy diferente entre sí. Eso sí, se adoran entre ellos y cuando uno falta, los otros los buscan. Es maravilloso verlos crecer juntos. Bueno, chicos, acabamos de ler um blog que se chama Mamá de Trillizos. E tridícios, haciendo a tradução, é trigêmeos, tá, pessoal? Então, é uma mãe, né, ela vai falar dos 3 filhos que ela tem. São os trigêmeos, que o primeiro é o Léo, depois é a Rema e por último a Lídia. Então, chicos, nosotros tenemos la impresión que solo porque son trillizos tienen la personalidad y el carácter igual. Y en realidad eso no ocurre, ¿sí? Normalmente, né, quando a gente quando nós conhecemos pessoas gêmeas, né, nós pensamos que elas têm a mesma personalidade, o mesmo caráter, elas são parecidas e muitas vezes isso não acontece, né? E foi isso então que a mãe desses trigêmeos ela quis passar no blog. Então é um blog personal porque é pessoal, tá? E também, chicos,
é informal. Por quê? Porque ela vai utilizar de palavras do cotidiano. Então, ela não utiliza palavras rebuscadas. Então, por isso que tem essas duas características, né? Então, é um blog pessoal e também informal, tá? Com expressões informales del cotidiano. Bueno? Bueno, chicos, en el blog nosotros podemos observar algunas palabras que desconocemos. Bueno, y por eso yo voy a enseñarles el significado de algunas de ellas que yo observé en el texto. La primera es dibujo, dibujo animado, que é desenho animado. Entonces, cuando era niño me gustaba mirar los dibujos animados. Dibujo, desenho animado, tá? Además de eso también, rato, rato. Ejemplo, chicos, esperem um rato que já vuelvo. Então, rato é um momento. Esperem um momento, tá? Además de eso también hay pilla, que es una personalidad, ¿sí? Una característica de una persona que le gusta enganar a los demás. Entonces, pilla, uma pessoa que engana as outras pessoas, tá? E também, chicos, biberón, que é a mamadeira, tá? Então, biberón, em espanhol, em português, significa mamadeira, beleza? E também há outras palavras, sí, que em la postilla va a abarcar para que ustedes logrem descobrir o significado de. Bom, pessoal, então eu passei para vocês, né, o texto do blog, né, juntamente com algumas palavras também. E fazendo uma reflexão aqui, muitas vezes, realmente, né, quando nós conhecemos pessoas que são gêmeas, nós queremos saber delas, né, se elas realmente se parecem. E se quando uma tá triste, a outra pessoa também fica triste, né? A gente tem essa ideia. E, na verdade, não, né? Muitas vezes as pessoas, elas são gêmeas, mas elas não se parecem em nada, tá? Agora, chicos, vamos a conhecer quando utilizamos los verbos parecer-se, ¿sí? E também as expressões que solemos utilizar através de este verbo parecer-se. Chicos, vamos saber agora em la página 59 como utilizamos a forma pronominal, parecer-se. Verbo parecer. Observa as frases extraídas del texto. ¿Son trillizos? Si no se parecen en nada, de hecho es cierto, no se parecen en nada. La forma pronominal parecer-se significa assemelhar-se, ter rasgos físicos ou de caráter similares a los de outro, e, por ser pronominal, al conjugarlo, se debe colocar los pronombres correspondientes. Ejemplo, ellas son mellizas e se parecem muchísimos. Hay também uma tabla, ¿sí? Vamos saber como conjugamos com relação a los pronombres correspondientes. Yo me parezco, com a Z, que é o Z, né? Tu te pareces, él, ella, usted se parece, nosotros, nosotras nos parecemos, vosotros, vosotras os pareceis, ellos, ellas, ustedes se parecem. Vamos saber agora, chicos, em la práctica, como utilizamos estes pronombres, parecer-se. Bueno, chicos, já leímos como é utilizado na forma pronominal parecer-se e agora vamos saber em la práctica como nós solemos a utilizar. La primeira frase é: yo me parezco mucho a mi madre e a mi hermana. Eu me pareço muito com a minha mãe e com a minha irmã. Só que em espanhol nós utilizamos yo me parezco mucho a mi madre e a mi hermana. Ao invés da gente utilizar o com, eu me pareço com a minha mãe e com a minha irmã,
nós utilizamos a, tá? E outra frase também. En mi familia todos nosotros nos parecemos. Então, nos parecemos porque nosotros, beleza? E por último, tengo un hermano gemelo y se parece mucho a mí. Então, se parece. Por que se parece? Porque é ele. O irmão gêmeo, né, dele se parece muito com ele. Então, ao invés de falar com, eles colocam, né, no espanhol a mim e não comigo, né? Beleza, pessoal? Então, essas são algumas expressões, né, algumas frases que nós utilizamos com o verbo parecer-se. Bom, pessoal, então a nossa aula já acabou, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, então, sobre o gênero textual blog. Além também da utilização, né, do pronome parecer-se, né, do verbo parecer-se. E qualquer dúvida que vocês tenham referente a conteúdo, ou então alguma palavra que vocês não compreenderam que eu falei em espanhol e não falei em português, tá? Podem mandar mensagem sim. Eu espero ver vocês em breve. As atividades, né, da apostila vocês terão que realizar da página 58 e 59. Elas são bem simples, mas lembrando novamente, se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para a professora, tá? Que eu estou à disposição. Então é isso, besitos, hasta la próxima clase.